Não é a primeira vez que eu falo dessa linguagem de programação aqui na Unicamp, tá? É a primeira vez que vem nesse evento, o Sinfotec, né? Mas o Queiroz já me convidou outras vezes, inclusive a primeira vez acho que foi em 2006, eu acho. E na época eu também estava desenvolvendo a linguagem já, mas era mais não existia na Associação Python Brasil. Eu vou falar um pouquinho da linguagem agora. E a ideia dessa palestra é ser um curso bomba. Tá? A gente vai ver um pouquinho da linguagem funcionando em tarefas que eu acho que a gente pode querer fazer no dia a dia de administração, não só de programação. Tá. Bom, primeira história, né? Tem gente que, essa linguagem nova, está por aí, né? Apareceu agora Python, que agora está dando notícia, mas a linguagem foi criada em 1991. É a mesma idade do Java. Né? O que acontece é que naquele tempo muito menos gente tinha acesso à internet, a internet estava começando ainda aqui no Brasil. A gente vai ter internet sem ser dentro do ambiente acadêmico só a partir de 95, né, para vocês terem ideia. Então a propagação naquele tempo era muito mais lenta. E ela foi criada inicialmente como uma neta, não uma filha, uma neta do antigo BASIC. O BASIC que era a linguagem de programação que vinha em todos os computadores, que você comprava um computador pessoal da década de 80, você ligava o computador, não tinha programa, não tinha app. Não tinha aplicativo, você tinha que fazer o seu programa. E o Guido van Rossum, acabei não pondo o nome dele, o criador da linguagem, até hoje ele é mantenedor da linguagem, então já se passaram aí 25 anos. Ele hoje ainda dá a palavra final do que entra e o que não entra na linguagem. E nenhuma empresa, não tem uma entidade corporativa, não tem uma Oracle, como a Oracle faz com Java, não tem um papel da Microsoft no C#, e não tem um papel da Apple no Swift ou no Objective-C, dando aval ou apoiando oficialmente. Né? O Guido ele é empregado por uma empresa que paga algumas horas para ele trabalhar na linguagem também. Tá? Mas a linguagem é desenvolvida de forma colaborativa. A linguagem é feita na internet. Todo mundo que programa na linguagem pode se inscrever no fórum de discussão. No fórum você dá um palpite, puxa, ia ser legal se a linguagem tivesse isso aqui também. Eventualmente, se a funcionalidade que a pessoa sugeriu for boa, se for aprovada, o pessoal vem com a ideia, filtra, são algumas centenas de bons programadores discutindo a funcionalidade. Se ela for aprovada, ela acaba entrando na linguagem. Tanto que faz uns 3 ou 4 anos que tem uma série de novas funcionalidades na linguagem que nem os programadores mais antigos ainda se acostumaram, que é para a programação assíncrona. Para você conseguir responder de forma rápida e eficiente, usando uma única thread, num único core de processador. Aí, se você multiplica isso por várias threads, vários cores que você tem nas máquinas de hoje, você tem aplicações do lado do servidor muito rápidas e muito eficientes. Então, apesar do objetivo dela ter sido ser uma linguagem didática, esse modelo de sempre manter ela compreensível, manter ela estável, não colocar não é funcionalidade, uma característica da linguagem que fosse quebrar e, nossa, não faz mais sentido a linguagem, agora a pessoa tem que adivinhar que tem isso. Isso nunca aconteceu, sempre são passos paulatinos. Ela se tornou uma linguagem muito coerente, muito consistente, então ela continua sendo uma ótima primeira linguagem de programação. A gente tem casos de professores que colocaram, elas têm que brigar para isso, mas conseguiram colocar a linguagem como primeira linguagem de programação no curso de faculdade. E a taxa de reprovação dos alunos no primeiro ano de curso passou para 0. Tá? Então, alunos entrando em cursos de ciência da computação, engenharia de computação, e as pessoas aprendem os algoritmos, entendem o que é programar, conseguem fazer os trabalhos com reprovação 0. Tá? Isso aqui no Brasil. Né? Lá fora, no MIT, o MIT trocou para Python como primeira linguagem de programação há alguns anos já, acho que faz mais de 10 nessa altura. Tá? Mas eu parei no meio da frase. Apesar de ser uma linguagem extremamente didática e que continua didática, ela é uma linguagem que hoje ela abrange todos os nichos da computação. Tá? Ela é uma linguagem que funciona tanto para você aprender a programar, funciona na parte de multimídia, ela é muito usada no mercado de trabalho para a parte web, você desenvolve sistemas de back-end em Python. Tá? O próprio YouTube, por exemplo, até pouco tempo atrás, muito dele era em Python. O próprio protótipo do Google, o Google, então, o que aconteceu? Os caras tiveram a ideia do algoritmo para busca que arrebentou na época, que fez os Yahoo Search, os Hotbot da vida, não seria mais nada. Agora, o algoritmo que eles pensaram foi implementado primeiramente em Python. Porque é uma linguagem que você tem uma ideia de um programa para desenvolver, ele é muito mais simples de ser desenvolvido, de você passar da sua ideia para um programa funcionando,
do que em outras linguagens como C++, como Java, porque você tem menos burocracia. Essa menos burocracia é o que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Eu não vou mostrar programas grandes, talvez até nenhum programa, depende do tempo e como correr aqui. Bom, aqui são alguns dados sobre a linguagem, né? Eu ia chamar de fatos, mas... Tá. Primeiro, o pessoal costuma chamar de linguagem de script. E é interessante que muita gente que desenvolve, se vê programador às vezes antigo no mercado, o cara, é linguagem de script, eu não vou nem olhar. Ela funciona para aplicação web, sim. Para aplicação web, aplicação grande, aplicação do server-side, sim. Mas para quem está na área de TI no dia a dia, né, o título dessa palestra, ela também é uma excelente linguagem de script. Mas aí você para pensar, mas o que quer dizer uma linguagem de script? Eu separei algumas das características ali que fazem dela a linguagem de ser conhecida como uma linguagem de script, como Shell, como Perl, e como outras aí. Tá? Primeiro, a tipagem dinâmica. A tipagem dinâmica quer dizer que quando você cria um dado na linguagem, você vai associar um elemento a uma variável, você não tem que declarar a variável antes. Então, em Java, em C, você vai ter uma variável A, ela vai ter um inteiro, você tem que avisar antes, olha, essa variável A vai ter um inteiro, e ela nunca vai poder ter outra coisa enquanto o programa estiver rodando. Em linguagens dinâmicas, você não precisa declarar a variável, você tem o seu valor, que é o resultado de uma expressão, ou algum valor que você digitou no código do programa, e você põe aquilo numa variável. Isso você tem muitas linguagens desse tipo. Você tem Python, JavaScript, Ruby. Tá. E outra característica é que não há um passo explícito de compilação. Eu acho que porque não tem um passo explícito de compilação, eu tenho um arquivo .py, que é texto legível no meu computador. Eu pego esse arquivo .py, se ele tiver com os atributos bonitinhos do Unix, ele já é o programa executável, acabou. Né? Em geral, a gente não faz isso. A gente chama, põe o prefixo de Python, chama o nome do programa, ou transforma num prefixo, ou transforma num programa executável mesmo e coloca nas pastas adequadas. Tá. Mas a pessoa olha, então é uma linguagem interpretada. Não, ele é tão interpretado ou não interpretado, e compilado ou não compilado, como Java. No primeiro momento, o runtime do Python, ele pega o seu código-fonte, gera um bytecode, e esse bytecode roda na máquina virtual interna. Né, então, esse bytecode é bem mais otimizado do que você tentar executar linha a linha de texto, como acontecia no PHP até pouquíssimo tempo atrás. No C isso não acontece ainda. E você pode ter esses arquivos bytecode, assim como o Java gera os arquivos bytecode dele, você pode guardar o bytecode do Python em algum lugar. Mas não é a ideia da linguagem que você faça isso. A ideia é você distribuir os programas como código-fonte mesmo. E se você tem problema com alguém copiar o seu programa, você tem que colocar isso na sua licença de uso do programa. Né? Tem como esconder, colocar em zip criptografado, essas coisas, mas é dar nó em pingo d'água. Outra característica importante, tem uma sintaxe consistente. Eu vou voltar nesse tópico algumas vezes, porque tem uma palestra que eu já... É pequenininha, mas eu fazia desde 2008, eu vou mostrar o conteúdo dela para vocês, que eu advogo, inclusive, você usar Python no lugar de script shell. Qualquer lugar que você vai ter um script shell, você pode ter um script Python, e para a sua organização e para você vai ser melhor. Porque o shell script em particular, ele tem uma coisa, ele é muito versátil, mas cada coisa que a gente chama de comando no shell script não é um comando, é um programa separado. O programa separado tem uma sintaxe separada, ele tem todo um jeito de usar, ele tem um manual dele, ele tem... No Python você vai conseguir realizar as mesmas tarefas, a gente vai ver algumas aqui, e tudo com a mesma sintaxe, a mesma coisa. Né? Então, quando for um string de texto, dados, você vai colocar dentro de aspas. Né? Se está fora de aspas uma palavra qualquer, essa palavra qualquer é um nome de variável, nunca é dado, nunca é texto. Não tem perigo de você misturar dados com um programa. Aí são dados mais de programação, para quem programa. Tá? Uma linguagem multiparadigma. O que é um paradigma de programação? É quando alguém fala, não, essa linguagem é imperativa, ou como C, estruturada. Né? Essa linguagem é funcional, como o Lisp. Você faz tudo o que você faz dentro de uma função e vai chamar uma função que chama outra função, que recebe uma função como parâmetro. Se você quiser programar assim em Python, você consegue. E ela é orientada a objetos. Então, muita gente chama atenção. Não, olha, C++ e Java são ótimas linguagens porque são orientadas a objeto. Python é até mais orientado a objeto que Java. Só que tem um detalhe, ele não tem o overhead, não tem a burocracia de ser orientação a objeto. Se eu quiser fazer um programa em Python em uma linha, ele faz em uma linha. Eu não preciso
se não vou criar classes novas de objetos, não vou criar tipos novos de objetos, eu só vou usar os objetos que existem. A gente vai ver isso já já. É muito prático. Né? Multiplataforma, aí é essencial para quem está na área de TI, né? Então, ele vem instalado em qualquer Unix que você pega, qualquer Linux, qualquer sabor de Unix. Tá? Se pegar um Mac OS X, vai vir um Python instalado lá dentro. Em geral, o pessoal instala outro para ter versões mais novas. Né? Isso aqui, acho que não vem, é um Unix, mas não, acho que não vem com Python pré-instalado, mas você instala um app que tem o Python aqui. É uma máquina Android. No Windows ele não vem pré-instalado, mas você vai no site python.org e baixa ele e instala em menos de 5 minutos. Tá? Ele é um download deve estar em torno de 20 MB, hoje 25 MB. Tá. E ele é muito presente também como linguagem de automação no ambiente de servidores, tá? No ambiente da nuvem. Eu vou só mencionar isso, eu não vou ter tanto exemplo, mas a gente vai mencionar de passagem algumas coisas, né? E vamos esperar que dê para fazer um tour aí. Tá. Bom, eu vou passar agora para alguns exemplos no prompt interativo, e aí está a parte que eu não contava, que eu vou precisar digitar aqui no microfone. Vamos ver o que eu vou fazer. Bom, aqui é o shell do Linux, né? Bom, se tiver alguma ideia, pode ser. Eu aceito. Eu vou pedir um ajudante aqui. Aqui, se eu digitar só Python, eu entro no ambiente interativo que eu tenho a linguagem já. Tá? Aqui eu instalei uma coisinha a mais, que é esse IPython aqui, a gente instala ele separado da linguagem, e dá umas ferramentas a mais que eu vou estar usando aqui hoje. Tá? Esse IPython ele já é um exemplo de um programa inteiramente feito em Python. Ele usa a mesma linguagem lá por baixo, ele só muda o programa que recebe que eu digito no teclado, eu aperto Enter e me devolve as respostas. Então, por exemplo, ele tem um número de entrada e saída, uma ideia que eu vi primeiro naquele software Matemática. Né? Então, eu posso depois, se eu digitar uma coisa na minha seção lá na linha 1, eu consigo voltar a ela depois quando estiver na linha 300. Bom, então eu tenho números inteiros e strings. Uma coisa interessante, por exemplo, números inteiros têm precisão arbitrária. Se eu quiser multiplicar esses dois números aqui, ele multiplica. Esse sinal aqui, 2 asteriscos, são exponenciação. Então, se eu quero saber quanto que é 2 elevado a 1000, é só fazer 2 elevado a 1000. Multiplicou. Strings de texto, é só você colocar qualquer valor, entre aspas. Né? Só que aí fica mais interessante se a gente colocar isso numa variável. Como eu falei, a gente não precisa declarar as variáveis antes. Eu quero uma variável A, que vai ter Sinfotec. Sinfotec Unicamp. Tá aí. A minha variável A tem esse valor. Ótimo. E aí começa o grande valor dela, tanto como linguagem para manipulação de coisas no sistema de arquivo, quanto para sistemas web, por exemplo. Ela tem muitas ferramentas para você trabalhar com texto. Eu quero passar isso aqui para minúsculo. Tem uma string que está tudo em maiúsculas. Né? Eu falei que tudo é um objeto em Python. Não tinha falado ainda. Eu falei que é uma linguagem orientada a objetos. Mas em Python tudo é um objeto, até mesmo os números inteiros, por exemplo. Mas as strings também. E se eu quero saber que métodos e atributos minha string tem, eu tenho uma funçãozinha do Python, que é um embutido do Python, que a gente mais usa. Tem o dir. Ele mostra todos os atributos e funções da string. Ele vai mostrar uma lista bem grande. Não assustem muito, podem assustar um pouco. Tá? Aqui, como eu estou nesse IPython, ele mostrou um embaixo do outro. Eu vou rolar aqui para cima. Não, em vez de rolar... Peraí. Aqui. Tá? Ele tem esses métodos aqui, que tem 2 underscores antes e 2 underscores depois. Esses aqui são os métodos que a linguagem usa internamente para trabalhar com string. Eu não tenho que me preocupar com eles, até eu estar, de fato, fazendo um programa orientado a objeto e eu queria modificar, queria fazer uma subclasse da string, ou subclasse da lista, ou algum container de dados meus. Quando acaba esses under, eu tenho esses métodos aqui. Capitalize, center, count, decode. Isso aqui tudo são métodos que eu posso chamar na string direto. Se olharem para cima, vai ter um lower, por exemplo. Então eu chamo a.lower e vai passar para minúsculos. Tá? Ele tem que é talvez um dos mais usados, o split. O split ele divide uma string onde tem espaço em branco. E ele divide em quê? Ele me divide numa sequência que em Python a gente chama de lista. Significa o quê? O primeiro elemento é um 0, o segundo elemento é um 1. Tá? E a sequência em Python é extremamente importante, porque o pessoal, em algum dado momento, ao longo desses 25 anos da linguagem, se deu conta do seguinte, mais para o começo do que para agora,
Tudo que a gente faz em informática, tudo que você quer fazer, em geral, você está trabalhando em cima de sequências. Se você está administrando um grupo de servidores, você tem um comando que você vai criar. Eu quero executar esse comando uma vez em cada servidor. Eu quero fazer um spider de página, eu quero pegar uma página, um HTML de uma página, e para cada link que tem nessa página, eu quero acessar, puxar a página HTML que tem naquele link. Eu quero pegar um conjunto de dados e, para cada valor y desse dado, colocar um ponto no gráfico que eu estou plotando. Então, se você pensar, quase todas as tarefas que você tem, você está percorrendo uma sequência. Tá? Então, tem uma coisa que eu tinha reservado para depois, da linguagem, já falo já, o for da linguagem, o comando for, o comando de repetição, que é o básico para a gente programar, ele percorre sempre sequências. E aí, nesse aspecto, ele é diferente e muito mais simples que linguagens que o C, né? E todas as outras linguagens mais populares de hoje em dia copiaram do C nesse aspecto. O for é uma variável numérica que quer dizer, você tem 3 expressões que você manipula à vontade, mas se você quiser pegar elementos de uma sequência, dá algum trabalho. Você pode até fazer um for em C que pega elementos da sequência também. Mas em Python, olha, se eu quiser pegar cada letra da minha variável A, eu escrevo o comando for letra na variável A, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir a minha letra, eu vou concatená-la com ela mesma. O mais ele concatena strings, 3 vezes. Tá difícil o mais aqui. Agora foi. Tá? Agora, se eu fizer isso com a variável B, a variável B é uma sequência de 2 palavras. Então, quer dizer, eu estou chamando de letra aqui, né? Mas olha só. Tá? E onde que isso aqui fica legal? Praticamente uma primitiva da linguagem também, e aí vale muito a pena para quem está administrando sistemas, é como você lê e escreve arquivos de texto. Tá? O que acontece? Se você vai programar em Java, às vezes eu dou uma palestra introdutória de Python para alunos de programação que só sabem Java. Né? Eu convido sempre alguém, às vezes aluno até do 2º, 3º ano, olha, vem na lousa e escreve como que você faz para abrir um arquivo em Java e ler o arquivo. Tá? Em Python, para ler um arquivo, é isso aqui. Ó. Eu ponho uma variável que vai ter eu posso querer ter o arquivo guardado para fazer coisas dele depois. Mas se eu quiser ler direto o conteúdo, eu já ponho a variável onde eu vou colocar o conteúdo do arquivo. Eu acho que não tem nenhum arquivo pequeno nessa pasta aqui, mas eu tenho um outro Python aberto aqui no outro diretório. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui eu tenho um arquivo menorzinho. Isso eu tenho um arquivo com números aqui, números.txt. Tá? Então, se eu dou o comando Unix aqui para a gente ver os números, tá, e são alguns números aleatórios entre 0 e 1000. Tá, eu entro no Python. Aqui está uma versão diferente do Python da outra aba. Tá? Eu estou com 2 abas. Eu não vou dar ênfase nessas versões. Se alguém for usar, comece a usar o Python 3. Aqui tem alguma coisa instalada no Python que está na outra aba que não está aqui. E aí eu quero ler aquele arquivo números.txt. Crio uma variável, números, igual open. Aqui eu ponho o nome do arquivo. Então, o que eu falei, dados sempre entre aspas. Legal. Esse open números.txt, isso aqui é uma chamada de função, ela me devolve o quê? Um arquivo, que é um objeto. O objeto tem métodos. Um dos métodos é o read. Olha aí, legal. Eu tenho números agora, é uma sequência com todos os números que estão no arquivo, né? Esse /n, ele mostrou a representação interna do caractere de mudança de linha. Se eu usar o comando explícito para imprimir o print, ele vai imprimir o /n, cada /n com uma mudança de linha. Tá? Ah, mas eu queria os números separados, né? Cada número como um elemento de uma sequência. Não tem problema. N igual a números.split. E eu posso especificar. Aqui começa a coisa que foi interessante também. É muito fácil em Python você colocar parâmetros opcionais. Então, anteriormente eu usei o split assim, ele corta em qualquer espaço em branco. Espaço, tab, enter. Não, mas eu quero cortar só onde tem linha. Pronto, isso aqui ele vai cortar só onde tem. Joia. Então agora, o último ali era uma linha em branco, né? E tem os números, só que isso aqui não é um número, né? Se eu pegar aqui, ó, n, eu quero o elemento 10 dessa sequência aqui. Ah, é 938. Se eu quiser somar isso aqui com 100, o que acontece? Quem fala o que acontece aqui? Alguém falou concatenar. Mas aí, por que ele concatenaria? Tá? Ele dá um erro. Tá, aqui é uma diferença do Python para PHP e para JavaScript. Ele não tenta adivinhar o que você quer fazer. Porque isso aqui poderia fazer uma string
tendo 938100, os caracteres, ou poderia ser o número, 938 mais 100. Tá? Ele não tenta adivinhar. Eu já tive problema com isso sério em PHP e JavaScript, que eles mudam o tipo de variável. Né? Não, texto é texto. Olha, o N10, ele mostra para mim aqui entre apóstrofo. Se eu imprimir, não. Se eu mandar imprimir para o usuário, meu programa está rodando, imprime isso aqui como string, ele mostra só o que está dentro da string. Tá? Então, se eu quiser transformar isso de um lado para o outro, eu posso fazer isso aqui. Olha, N de 10, ele tem um built-in, que é o str, e transforma uma coisa numa string. E aí sim, legal. Transforma esse número em 100 e concatenou. Ou o contrário. Certo? E aqui, eu transformo isso aqui no inteiro. Ótimo, 1038. Joia. Deixa eu ver o tal slide para ver. Ele não volta. Deixa eu pegar aqui. Eu queria continuar de onde estava, né? Tá, isso aqui a gente já viu. Page down. Quer trocar? Pode deixar aqui um pouquinho, você descansar. Tá de castigo aqui. Meu LibreOffice resolveu encrencar aqui. Vamos por aqui mesmo. Peraí que eu vou precisar das duas mãos para pilotar o LibreOffice. Tá, voltou. Bom, então eu mostrei um pouquinho disso aqui. Tá? Próximo slide, então, é isso aqui. Vamos falar de administração de sistemas. Tá? O que a gente tem? Você vai querer ler um arquivo de log, por exemplo. Você está mantendo o arquivo, tem os arquivos, seu servidor de SQL, o servidor de SQL gera um arquivo de log no /log, o servidor web gera outro, a aplicação gera outro log, e você eventualmente vai querer usar esses logs, vai querer filtrar eles. Você pode usar as ferramentas de Unix normais que você está acostumado, os grep, awk, aquelas coisas. Aí você aprende grep, você aprende awk, você concatena tudo isso no script, tá? Ou você traz tudo para dentro de uma linguagem só. Tá? Aqui eu tenho... Só um instantinho aqui. Eu tenho esse arquivo aqui, esse é o notebook de uso pessoal, então eu não tenho nenhum arquivo de log muito sofisticado aqui. Né? Daqui do IPython funciona o ls também. Tá? Eu tenho esse arquivo messages, eu não sei se ele funciona com... Tá. Eu tenho esse arquivo messages, que é o log do kernel do sistema. Ele tem 25 MB. Tá? Eu quero ler esse arquivo. Eu já quero ler uma linha em cada elemento. Eu quero ler uma lista com os arquivos de log. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Data igual... Tá? Eu já dou esse readlines. Readlines já lê uma linha em cada elemento aqui. Tá? O IPython... Ele tem um mecanismo que também que permite que a gente contabilize o tempo de cada operação. É igual o command time do Unix. Ele põe 1%, isso aqui é do IPython, não na linguagem. Vai mostrar quanto tempo ele leva para ler esses 25 MB e trazer para uma estrutura de dados na memória que já está pronta para usar. Tá? Então, em 4 centésimos de segundo, ele trouxe aqui no meu notebook, que não é nenhum servidor. Eu quero saber quantos registros tem ali nos 25 MB. É só medir o comprimento de dado. Legal. Então eu tenho 267 mil registros, né? E isso aqui num computadorzinho pessoal, de uso pessoal, que eu uso para desenvolvimento, que fica parado lá, não tem nada rodando nele. Só. Bom, na verdade tem uns 8 servidores rodando nele, a gente usa o tempo todo. Joia, como é que são algumas linhas disso aqui? Eu mostrei que a gente pode pegar um elemento de uma sequência, colocando o índice aqui, igual a qualquer outra linguagem. Mas em Python você pode colocar uma fatia, você pode pegar vários elementos de uma sequência. Tá. Então, se eu escrever isso aqui, ele me mostra os 10 primeiros. Deixa eu pegar um número menor que dá para ver. Tá? Então, eu peguei 3 linhas do meu arquivo de dados aqui. Essas aqui são as linhas do arquivo de log, ótimo. Eu quero saber em quais dessas linhas aconteceu algum evento com a porta USB aqui. Eu espetei um periférico e não funcionou como devia, e eu quero filtrar
quais elementos desses estão numa porta USB. Tá? Como tem centenas de milhares, eu vou colocar numa variável, não vou jogar direto para a tela. Tá? Eu posso fazer isso aqui. Ó. Como a gente tem aquele comando for que eu usei lá, e tem uma variante do for, depois que a linguagem estava completa, estava pronta, o pessoal foi adicionando funcionalidades na linguagem, naquele processo que eu falei. Quando a ideia parecia boa, mesmo existindo em outra linguagem, o pessoal ainda colaborou mais no processo de a ficar realmente um negócio, pô, isso aqui vai ser bem legal. Então, ele tem um negócio que chama String Comprehension. List Comprehension. Normalmente, para criar uma sequência, eu não mostrei isso aqui, mas a gente colocar qualquer tipo de dado separado por vírgula dentro de um colchete, isso aqui cria uma lista dentro do Python, uma sequência. Tá? Isso aqui eu tenho append, eu tenho sort, eu tenho um monte de métodos aqui dentro. Se eu der um tab, ele tem o autocomplete, e mostra o que eu tenho lá. Tá? Isso aqui funciona como uma fila e como uma pilha para quem estiver programando. O meu A, então, tem 267 mil entradas. Agora, em vez de colocar o elemento um por um aqui, eu posso colocar uma expressão for, aqui, eu posso colocar aqui minha variável, e eu posso uma segunda sequência aqui. Então, minha sequência data é onde estão todos os meus caras. E aqui eu ponho uma expressão. Se eu quisesse mudar todas as linhas para maiúscula, por exemplo, eu colocaria isso aqui, linha.upper. Então, para cada linha nos meus dados, eu faço o maiúsculo da linha, mas eu não quero isso. Além do for, eu posso colocar um if aqui, um filtro aqui. Com isso aqui, tá, a linguagem resolve todo o problema que atualmente se fala muito em Big Data, que é o MapReduce. Com uma única expressão, eu tenho uma expressão da linguagem que eu faço mapeamento. Aqui, eu ponho a expressão que eu quiser, inclusive posso chamar uma função. E aqui eu ponho os filtros que eu quiser. E eu quero o quê? Apenas ser a string USB existir. O in é um operador, tá? Um contains. Então, existir em linha, mas aí eu quero que seja case insensitive. Então, eu passo esse para minúsculo. Tá? Então, ele vai processar minhas 260 mil linhas. Esse tempo para isso é bem pequeno, tá? Não deu time, mas a gente pode pôr o time, quem quiser. Tá? Bom, não é tão pequeno assim, porque tem um lower também. Mas, de qualquer forma, agora eu quero saber quantas linhas daquelas minhas 260 mil são eventos relativos ao USB. Uau, é bastante. Esse message acho que põe mais coisa da USB que outras coisas. Tudo bem, então, em vez de USB, eu quero saber de systemd. Tem muita mensagem do systemd e muita mensagem do kernel nesse arquivo. Tá. Tá. Então, eu tenho do systemd, então eu tenho 260 mil mensagens, mas só 400 mensagens do systemd. Aqui eu filtrei, tá? Bom, vou fazer mais uma coisinha legal aqui, que é o quê? Eu vou transformar essas linhas agora, eu vou ordenar por data e hora e colocar em baldes de minuto. Tá? E tem outra estrutura de dados embutida na linguagem, que é o dicionário. O dicionário é um hash, né? Muita gente vai estar familiarizada com isso. Quem programa em JavaScript, o próprio objeto de JavaScript é um desses. Tá? Ele mapeia valores de chave e valor. Tá? Em Python, os valores de chave são mais amplos, não precisam ser só texto. Eu fiz um esqueminha aqui, já está pré-digitado, eu vou pegar ele, que eu pego e as minhas linhas do data são essas aqui. Né? Vamos lembrar. E tem a data nesse formato aqui. Então, tem o nome do mês em inglês, nesse arquivo em particular. Cada arquivo de log vai ter um jeito de colocar a data. O dia, a hora, minuto, segundo, depois a mensagem. Todas as linhas são assim. Tá bom, mas eu quero classificar isso por minuto. Inclusive, eu achei uma coisa bem interessante aqui. Eu tenho 260 mil mensagens nesse arquivo, mas são pouquíssimos segundos da máquina. Essas ocorrências vêm todas de uma vez. Vamos ver se a gente consegue colocar isso aqui. Eu tenho o objeto datetime do Python. Essa sintaxe aqui, ela importa um nome de dentro de um módulo. Né? É um outro arquivo, um outro programa, esse no caso vem junto, instalado junto com Python. É o datetime. Lá de dentro, eu pego esse construtor datetime aí, que ele cria um objeto data e hora, e ele tem alguns métodos fixos para fazer um parse de uma string e me transformar no objeto data e hora. Tá? Eu vou criar um dicionário, que eu vou chamar de D. Eu posso criar um dicionário só fazendo isso. Abre chave e fecha chave. É a mesma sintaxe do JavaScript, para quem conhece.
Ou posso chamar o construtor assim. Desculpa. Tá. E eu faço um for, percorro todas essas linhas, para cada linha eu faço o parse dessa, aqui eu contei são 15 caracteres, eu pego os primeiros 15 caracteres e faço o parse. A função que ele usa é strftime, é a mesma que tem no Unix, você pode usar o main do Unix para ver. Deixa eu só pegar aqui. Aqui eu estou roubando um pouquinho, que eu estou dando uma busca para trás do meu histórico digitado, essa linha já estava aqui. Tá? Mas deixa eu só colocar aqui, a gente vai entender ela. Então eu faço para cada linha em data, meus dados, né? Eu calculo um date, que eu faço o quê? Eu parse, eu concateno o texto 2016 para ter o ano, senão eu não tenho data e hora, se não tiver o ano. E esse arquivo de log não põe o ano, né? Então, claro, se eu for fazer um script aqui agora em junho, eu tenho 6 meses para me preocupar com uma lógica extra para quando eu chegar em janeiro eu conseguir rodar o mesmo script. No dia 1º de janeiro, que é o ano é fixo. Tá? O dicionário ele tem um método ali que é o setDefault. Os dicionários podem pegar. Esse método já usei, é um pouquinho mais sofisticado. O que acontece? Se já existir algum valor associado àquela chave date no dicionário, ele me retorna aquele valor. Se não existir, ele vai associar aquele segundo parâmetro ali, que é uma lista vazia, naquele valor. Então não tem que fazer um if. Olha, se já existir um dicionário com essa chave, essa é uma linha a mais, né? Mas é uma linha que eu não preciso pôr. E se eu estou no modo interativo, eu estou indo rápido, eu não quero dessa linha mais. E eu quero o quê? Nessa lista que está associada a essa chave, eu quero colocar este evento. Ótimo. Então, tudo isso que eu preciso, está em 3 linhas, podia ser em 2. Tá? E ele aqui ele demora um pouquinho mais, porque a função que demora é o parse da data aqui. Tá? E agora eu tenho meu dicionário D, né? O dicionário comporta... Perdão. Porque... sim, tem só 497 entradas diferentes. É isso aqui mesmo, tá certo. Então, desses 260 mil entradas, na verdade só ocorreram eventos em 490 segundos. Então, esse arquivo ele deve ser picos, na hora que o sistema acaba de ligar, ele faz 300 mil chamadas, literalmente, para verificar os periféricos e desliga. Tá? O formato delas é isso aqui. Tá? Eu posso pegar agora, se eu pegar d.keys, eu tenho uma lista. Tá? Essa lista eu quero pegar só o elemento 0, senão não tenho como ver só a chave. Então ele pegou, olha, a primeira chave aí, 2016, 20 de junho de 2016. Com esses horários aí. Isso aqui eu posso jogar no banco de dados, eu posso passar pelo web, tá? Ou eu posso instalar outra coisa aqui, vamos supor que eu queira fazer um histograma aqui, disso. Tá? Um histograma legal, está acabando o tempo, eu daria para trabalhar um pouquinho mais, mas eu tenho aqui essa ferramenta do Python, matplotlib, .pyplot. Joia. E aí a gente consegue ter uma ideia aqui. Isso aqui é uma bibliotequinha que permite fazer plotagens até mais sofisticadas até de funções, mas também coisas rápidas. Ele tem um objeto global que eu configuro, simplesmente passo uma sequência de dados para ele. Tá? E a sequência de dados que eu quero passar são as seguintes. Eu quero passar o comprimento do d.keys. Então, quantas chaves ele tem? O comprimento de d. Perdão, um número para cada número do comprimento. Então, tem 490. Tá, isso. Então, esse range é uma função built-in que me devolve uma lista de 0 até esse número aqui. Então, eu vou ter 490, ele vai ter uma lista de 0 até 490. Vou ter 497 pontos. O segundo cara, no Y, eu quero colocar a quantidade de eventos em cada segundo. O que eu vou fazer? Vou fazer o quê? O comprimento do valor para cada valor no meu dicionário D. Tá? O D, se eu iterar em cima do D, ele me dá as chaves, mas eu quero os valores. Então, eu tenho o método values que itera os valores. E eu ponho um terceiro parâmetro que é uma string só para configurar o gráfico. Eu quero bolinhas vermelhas. Pronto. Joia. Isso aqui ele calcula. E aí, plt.show, ele mostra isso aqui na tela.
Tá? A janela abriu aqui atrás. Tá? Então, está aqui a distribuição de eventos. Eu consigo ter uma ideia que, na maior parte desses slots, eu vou ter poucos eventos, eu tenho um número médio ali, está distribuído ao longo dos dias. Né? Não necessariamente está distribuído ao longo dos dias, acho que eu não cuidei da ordem aqui. Tá? O dicionário, por padrão, ele é fora de ordem. Tá? Eu poderia colocar um sorted ali. E da mesma forma, para criar histogramas, outros gráficos, é bem tranquilo, bem rápido. Você consegue visualizar dados sem ser uma coisa pronta. Legal, tá joia, preciso saber, preciso ter uma ideia do que está acontecendo na minha máquina. Você senta umas 2 horas explorando, chega no seu resultado. O seu resultado, quando você vai ver, são 10 linhas de script, você junta isso aqui no script, que você faz só assim, legal, quero ver como é que eu cheguei até aqui. Ctrl+C, eu saio daqui, e eu posso, no IPython, que é a ferramentinha, simplesmente olhar o histórico, olha, me mostra aí do 25 até o 35, o que eu digitei para chegar até aqui. Ótimo. Eu pego isso aqui, copio no meu editor de texto, eu tenho o programa pronto. O tempo está acabando, eu tinha mais umas coisinhas para mostrar, demonstrações aqui. Eu vou abrir para perguntas enquanto eu faço a última demonstração aqui. Alguém tem alguma questão? Ali. Pode falar, eu repito aqui. Tá. Tá. Na verdade, melhorou. Né? A pergunta dele foi a seguinte, ele trabalhou no App Engine, né? O App Engine é o sistema de nuvem do Google para servir aplicações. O Python foi a primeira linguagem aceita lá, o Java veio um ano depois. E a pergunta, ele teve um problema que o Python misturava string com Unicode e dava uns erros de Unicode, de codificação. Né? Acontece que texto em computação, em TI, é um problema que as pessoas às vezes não se preocupam e não está bem resolvido. Quer dizer, está bem resolvido, mas quando você não se preocupa, você não sabe o que está fazendo, ele explode mesmo. Mas isso foi na versão 2 do Python. Na versão 3 do Python, ele trabalha com texto em Unicode por padrão. Então, diminuiu muito esse problema. Mas você ainda tem que saber o que está acontecendo, como em qualquer linguagem de programação. Senão, você vai pegar um caractere Core 200, acha que é um A com tio, uma letra grega, e seu texto sai errado. Tá? Mas é muito simples. A hora que você entende o que está acontecendo, cai uma ficha, pum, é muito simples saber. Legal, tudo que está no meu programa é texto, eu vou mandar para qualquer saída, para a tela, eu tenho que codificar esse texto. A tela aceita qual codificação? O banco de dados aceita qual codificação? Você faz isso, você resolveu o seu problema. Right. Mais alguma pergunta? Ele tem para cima aqui, peraí. Tá, aqui, da mesma forma que a gente pode ler o arquivo, a gente pode gravar muito fácil em vários formatos. Né? Aqui eu tinha separado alguns formatinhos, se a gente tivesse mais tempo. Os comandinhos eu mostrei para vocês, eu não mostrei nem a gente definindo uma função, porque não precisou. Tudo que a gente fez aqui foi sem definir nenhuma função. Tá? E definir funções é uma coisa básica de programação também. Inclusive, ele tem uma palavra-chave lambda, que são as funções de uma expressão de uma linha só, que eu poderia usar naquelas minhas list comprehensions lá. Ele tem um pacote matemático, é legal, eu preciso fazer cálculo numérico de verdade, não é só isso aqui, não, é só uma data, não. Eu preciso multiplicar umas matrizes e fazer coisas. Tá? Ele tem acesso a uma biblioteca nativa e compilada, que é mantida desde os anos 70, de software livre, para cálculo numérico, escrito em Fortran. Isso é chamado de NumPy. Então, você faz cálculos numéricos muito rápido. Então, inclusive, em computação de alta performance, se usa Python com essas bibliotecas, porque aí você escreve um programinha pequeno, você se preocupa só com o seu problema, e a parte de cálculo pesado, a hora que você vai, legal, agora tem que multiplicar essas matrizes 1000 por 1000 e uma em cada núcleo e tal. Aí o NumPy faz lá para você. Eu uso bastante no lugar do shell script. O que acontece? Pode parecer às vezes complicado, mas você tem alguns truquezinhos que você faz que se você quiser realmente fazer, se praticamente só digitar o comando e pegar a saída do comando, você faz isso. Uma linha de Python, você já pega a saída, roda qualquer comando, o inotify, o iwatch que a gente rodou antes, a saída de qualquer comando do Unix, e trata aquilo como uma sequência de Python que você pode processar depois. Tá? Eu posso mostrar isso aqui, não vai sobrar tempo. Operações de rede é muito fácil, do mesmo jeito que para abrir um arquivo, eu posso abrir um site web, uma página HTML na rede e ler. Tá? Aqui eu estou desconectado, mas é bem tranquilo também. E eu tenho essas coisas que vão enriquecendo. Esse URL lib é o que vem com a linguagem. Ele faz uma requisição HTML na autenticada normal. Você precisa autenticar, você precisa fazer um post, você precisa mandar cookie, você precisa fazer um monte de coisa. Tem essa biblioteca requests, que deixa muito simples. E tem esse HTTPy, que é um programinha em linha de comando para você usar um script em Python,
que ele usa para simplificar ao máximo. Ele substitui o curl e o wget do Unix, com vantagens. Ele fica muito mais fácil de usar. E, para gerenciar servidores, em geral, muitas pessoas que trabalham com a nuvem, né, para criar servidores dinamicamente, várias tecnologias são feitas em Python. Você tem o Fabric, que é um conjunto de bibliotecas em Python para você usar e fazer autodeploy em dezenas, centenas de servidores de uma vez. A própria Amazon ela usa o Boto, que é uma biblioteca Python, para você acessar a API dela, para, legal, não, preciso criar uma VPN programaticamente. Você faz isso lá. Ela serve como linguagem de script de várias aplicações, tá? Você pode conectar coisas, e aí você tem a linguagem inteira, você não tem um subconjunto da linguagem. Então, legal, puxa, eu preciso que minha planilha LibreOffice faça uma conexão com o banco de dados que está do outro lado da rede. Você consegue fazer isso. Ok? E interface gráfica, você também pode... Eu tenho um scriptzinho aqui de 20 linhas, eu precisava só que o usuário rodasse e escolhesse o nome de arquivo para mim. Você, com 2 linhas de Python, você coloca uma caixa de diálogo para o usuário navegar, ele te devolve um arquivo aberto que você pode escrever no seu script também. Tá? Eu acho que deu tempo aqui. Está tempo para mais uma pergunta? Não? Bom? Vamos lá. Na versão de base, se você tem um Python, fez todo um programa, tá. Na versão 2.7, para essa 2.3, tem garantia de que tudo vai funcionar na versão mais atualizada ou não? Não. Você tem uma quebra de compatibilidade deliberada do 2.7 para o 3.0. Tá? E hoje está chegando no 3.6 já. Tá? E nesse ponto você tem que fazer a conversão manual. Você tem que pensar o que está fazendo. Se for um sistema grande, muitos sistemas grandes não foram traduzidos ainda. Né? Ainda estão, inclusive, o próprio projeto que o Guido Van Rossum trabalha, o criador da linguagem, é o Dropbox. O Dropbox mesmo usa Python 2 ainda. Mas se você vai começar um projeto novo, hoje, começa em Python 3, não tem problema. Quem é mais escolado na linguagem consegue fazer um programa que roda nas duas. Mas, via de regra, não. Mais um... Oi? A biblioteca de... Então, essa TK-Inter, que eu coloquei o exemplo aqui, ela vem junto com a instalação da linguagem no Windows, por exemplo. Então, você pede para o usuário instalar o Windows, instala o Python do python.org e clica aqui, ele vai rodar o programa. Mas a mais completa é o Qt, o Qt, né? Que é do KDE. Não sei se é a mais utilizada, mas se você vai fazer uma aplicação séria, não tem dúvida. O Qt é mais mantido em multiplataforma, o GTK é outra, né? Mas ela é muito pouco mantida em plataformas que não sejam Linux. Então, para fazer uma aplicação grande GUI de console, você usa o Qt. Bom, gente, tem a questão do tempo. Vamos passar aqui a prova. Mas eu tenho aqui meu e-mail no último slide. Só aqui. Opa. Aí. Obrigadão, a gente respeitar o tempo aqui.